A disciplina eclesiástica é um dos aspectos mais desprezados da vida da igreja. Em tempos antigos, era um dos sinais da verdadeira igreja. Hoje, é tida como agressiva, impiedosa ou ultrapassada. Mas a Confissão de Fé de Westminster declara com clareza: Cristo, o Rei da Igreja, estabeleceu um governo espiritual com autoridade real. E os que ignoram isso revelam mais fidelidade à cultura do que ao Senhor da Igreja. Cristo confiou o governo da sua Igreja nas mãos dos oficiais que ele mesmo instituiu. Esses oficiais não são funcionários administrativos. São homens chamados, ordenados e investidos de autoridade espiritual. A confissão deixa claro que essa autoridade é distinta do magistrado civil. Os presbíteros não governam com espada, mas, com as chaves do reino dos céus, exercem poder sobre a membresia, a doutrina, os sacramentos e a conduta dos que professam a fé. As chaves do reino não são um mito medieval, são o símbolo da autoridade ministerial de ligar e desligar, de reter e perdoar pecados, não por poder próprio, mas pelo ministério da palavra. Quando a igreja proclama fielmente o evangelho, ela abre o reino aos penitentes. Quando censura o pecado não arrependido, ela fecha a porta aos rebeldes. Essa autoridade é espiritual e ministerial, mas é real e é ratificada no céu quando está em conformidade com a palavra. A disciplina não é uma questão de poder arbitrário. É uma ordenança de Cristo para o bem da igreja. Ela existe para restaurar o irmão que caiu, para proteger a congregação do escândalo, para preservar a pureza da comunhão, para honrar o nome de Cristo e para impedir que a ira de Deus venha sobre a igreja por tolerar o pecado. Ignorar a disciplina é negligenciar a saúde espiritual do corpo de Cristo. E isso, cedo ou tarde, trará juízo. A disciplina não é uma opção para quando for conveniente. Ela é necessária e, quando bem administrada, salva vidas e protege a igreja. A confissão ensina que ela começa com admoestações particulares, passa por suspensão dos sacramentos e, em casos extremos, culmina na excomunhão. Isso deve ser feito com justiça, humildade e sob critérios bíblicos, mas deve ser feito. Não aplicar disciplina é um erro tão grave quanto aplicá-la com dureza e abuso. Nos tempos apostólicos, a disciplina era pública e firme. Paulo mandou entregar o fornicador de Corinto a Satanás para a destruição da carne. Mandou repreender publicamente os que pecam diante de todos para que os demais temam. Mandou que se evitassem os que causam divisões. Em todas essas ordens, vemos que a igreja tem a responsabilidade de preservar a verdade e corrigir os que se desviam. Não há verdadeira igreja onde não há verdadeira disciplina. No entanto, na maioria das igrejas modernas, a disciplina morreu. Os escândalos são abafados, os hereges são tolerados e os que denunciam o erro são vistos como causadores de divisão. Há mais zelo institucional do que zelo bíblico. A autoridade do púlpito é usada para a autopreservação e não para a santificação. E o resultado é uma igreja fraca, diluída e despreparada para discernir entre o santo e o profano. A omissão da disciplina é pecado institucional. Gordon Clark observa que hoje se pune quem desobedece líderes eclesiásticos, mas se ignora quem nega doutrinas fundamentais. Pregadores podem ensinar heresias abertamente e ninguém os confronta, mas se alguém questiona a estrutura institucional, é silenciado. Isso inverte a ordem do reino. A disciplina deve proteger a doutrina, não o prestígio. Deve guardar o rebanho, não os cargos. A fidelidade doutrinária deve ser a base do zelo disciplinar da igreja. A confissão também ensina que há gradações de disciplina. Nem todo pecado exige excomunhão. Há lugar para a correção fraterna, para a advertência, para a suspensão temporária da ceia. Mas tudo deve ser feito com sabedoria e segundo a Escritura. A disciplina é uma arte pastoral e judicial. Não é impulso emocional nem reação pessoal. É a administração santa da justiça espiritual. É ato de amor, ainda que seja doloroso.
É ato de lealdade a Cristo, não à instituição. A chave para uma disciplina legítima é o critério bíblico. Não se pune por vaidade ou tradição. Não se tolera por medo ou comodismo. A autoridade da igreja só tem peso quando está em consonância com a palavra de Deus. Por isso, o conhecimento da Escritura, a oração, o conselho mútuo e a humildade são indispensáveis no exercício disciplinar. A disciplina não é um fim em si mesma. Ela serve à restauração, à correção e à preservação da verdade. Roma interpretou Mateus 16 e João 20 como base para o sacramento da penitência. Afirmou que sacerdotes podem perdoar pecados em nome de Cristo e que sua palavra determina o destino eterno das almas. A fé reformada rejeita essa tirania. A autoridade da Igreja está no ensino fiel da palavra. O que os presbíteros declaram com base na Escritura é ratificado nos céus. O que inventam fora dela não tem valor algum. A Igreja disciplina com a Bíblia, não com os próprios critérios. Calvino disse que o poder de ligar e desligar está no ministério da palavra. Quando o Evangelho é pregado, os que creem são libertos, os que rejeitam são condenados. A Igreja apenas declara. Quem efetua é Deus. O ofício dos presbíteros é aplicar a verdade. Eles não são juízes autônomos, são ministros da palavra, instrumentos do rei. Quando disciplinam com base na Escritura, ligam e desligam de forma legítima. Fora disso, estão usurpando o nome de Cristo. A excomunhão é o último recurso e deve ser usada com temor. Ela declara que o membro está fora da comunhão visível da Igreja. Não é uma sentença eterna, mas um chamado ao arrependimento. E se houver arrependimento genuíno, deve haver readmissão com alegria. A disciplina visa restaurar. E se restaura, a graça venceu. Mas se não há arrependimento, a exclusão é necessária para que a Igreja não seja cúmplice do pecado. Amor verdadeiro também corrige. A confissão nos lembra que uma igreja sem disciplina não pode reivindicar santidade. Pode ter estrutura, números e atividade. Mas não tem pureza. O fermento cresce. O escândalo contamina. O nome de Cristo é desonrado e Deus pode remover o candeeiro. A disciplina não é tirania, é fidelidade. Não é ódio, é zelo. Não é tradição, é mandato bíblico. Onde ela é ignorada, o caos reina. Onde é aplicada com sabedoria, a igreja floresce em verdade. Se este vídeo te confrontou, compartilhe com quem precisa entender o peso da disciplina na igreja. Inscreva-se no canal e continue com a série sobre a Confissão de Fé de Westminster. A igreja verdadeira não é a que agrada ao mundo, mas a que obedece a Cristo. Que sejamos fiéis na pregação, no culto e na disciplina, e que o nome de Jesus seja honrado em meio a um povo santo.